Sabe aquele tipo de assunto que as pessoas evitam falar por vergonha ou por preconceito? O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto desse tipo. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fabiana Passos, esse é o nome do meu canal. Esse canal é voltado para a dona de casa. Aqui eu compartilho minha rotina com o lar. Também compartilho algumas receitinhas que eu faço no meu processo de reeducação alimentar. Mas eu resolvi dar uma pausa, né, para falar sobre esse assunto, né? Mau funcionamento do intestino e os problemas que o mau funcionamento do intestino pode trazer. No vídeo passado eu falei sobre a minha experiência com o uso de laxante, que não foi nada boa. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque a partir daquele vídeo é que eu venho trazendo outros. E aí eu fiquei de falar sobre os problemas que eu tive por conta do mau funcionamento do intestino. Como eu comentei no início do vídeo, é um assunto do tipo que as pessoas consideram constrangedor, né? Elas têm vergonha de falar sobre o assunto, tem preconceito. E eu pensei muito para falar a respeito desse assunto, porque como eu comentei no outro vídeo, eu vou falar sobre a minha intimidade, né? Mas, gente, como eu percebi que é um problema muito comum, eu falo muito comum porque eu conheço muitas pessoas que têm esse tipo de problema. Como eu sempre falo, né, sobre a questão do intestino, do mau funcionamento do intestino, falo aqui no meu canal, falo também lá no meu Instagram, as pessoas ficam muito à vontade para falar comigo sobre esse assunto. E muitas me relatam esses problemas, esses dois problemas que eu vou falar hoje aqui, né, nesse vídeo. Por mais que seja um assunto que as pessoas consideram constrangedor, eu acho que vale sim, né, a pena falar para quebrar esse tabu e fazer com que as pessoas falem mais sobre o assunto, procure médico. Eu conheço pessoas que têm esse tipo de problema e têm vergonha de procurar até mesmo o médico e aí ficam sofrendo uma vida inteira, né, por vergonha. Mas enfim, então, Fabiana, quais são esses problemas que você vai falar hoje? Eu vou falar sobre hemorroida e fissura anal. São problemas muito comuns, como eu comentei com vocês, mas as pessoas têm preconceito porque não, por ser numa região muito íntima, né, gente? É claro que as pessoas não vão sair por aí falando para todo mundo, né, que elas têm esse tipo de problema. Mas são problemas comuns, né? Eu vou falar rapidamente, né, sobre o que são esse tipo de problema. O primeiro problema que eu falei é a hemorroida, que nada mais é do que as veias, né, os vasos sanguíneos, né, que ficam naquela região. Na verdade, hemorroida todo mundo tem, né? Que ficou esse nome hemorroida quando as pessoas relacionam a hemorroida, já relaciona a doença, né? A doença hemorroidária, né? Na verdade, a doença hemorroidária se dá por conta da dilatação e da inflamação desses vasos sanguíneos, né? Mas como as pessoas usam o termo hemorroida, eu vou usar o termo hemorroida também, quais são as causas desse problema, né? Na maioria dos casos, é por conta do mau funcionamento do intestino mesmo. Se a pessoa tem um intestino muito solto, né, então ela vai muitas vezes no banheiro com aquela consistência mais aguada, né, e acaba ferindo ali, prejudicando, dilatando, inflamando esses vasos. Mas também pode acontecer pelo efeito contrário, que foi no meu caso. O meu intestino ficou muito preso e quando eu ia no banheiro as fezes eram muito duras e ressecadas. E aí acaba traumatizando também esses vasos sanguíneos, né? Então, pode acontecer por outros motivos também, né? Fator hereditário, gravidez, a pessoa que passa muito tempo sentada, ou que faz muito esforço, força essa região abdominal. Mas, na maioria dos casos, é por conta do mau funcionamento do intestino mesmo. Quais são as causas, né? A pessoa sente dor, sente desconforto, sente coceira, principalmente quando tá em crise, né? Então, ela tem esse tipo de sintomas. Mas existe tratamento, gente. O tratamento é feito por... primeira coisa, se a questão for por conta do mau funcionamento do intestino, ela tem que regular esse intestino, é o primeiro passo, né? E, a partir daí, ela vai para o tratamento que... geralmente é o uso de analgésico, por conta da dor, anti-inflamatório, por conta da inflamação, e uso de pomada. E outra coisa que ajuda bastante é o banho de assento, né? Que nada mais é que você sentar numa bacia, sei lá, em algo que te caiba, né?
que é aquela água quentinha que ela vai trazer um certo alívio, né? Só que, às vezes, dependendo do grau, quando se torna um problema crônico, esse tipo de tratamento já não adianta mais, né? A hemorroida tem quatro graus. Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Então, geralmente, quando chega no terceiro ou no quarto grau, é um nível assim que só um procedimento cirúrgico resolve, né? Eu fiz uma colinha aqui para mim falar sobre esse problema, né? Coloquei algumas anotações, mas acho que eu já falei tudo sobre a hemorroida. Mas agora eu vou falar sobre a fissura anal. As pessoas confundem muito, acham que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? A fissura anal, na verdade, nada mais é do que um cortezinho ou uma feridinha lá na entrada, né, do canal anal. Eu não gosto de falar a palavra correta. Eu vou usar o termo botão, gente, porque esse termo eu ensinei minha filhinha quando ela era pequenininha, né? Então a parte de trás eu sempre falava pra ela que era botão. A parte da frente era florzinha e a parte de trás é botão. Então eu sempre falava, quando ela tava aprendendo a tomar banho sozinha, eu falava, lava direita essa florzinha, lava direita esse botão. Então quando eu falar botão, vocês já sabem sobre o que eu tô falando. E então a fissura nada mais é do que esse cortezinho ou uma feridinha nessa região. E também é causada por conta do mau funcionamento do intestino, seja o seu intestino solto demais ou preso demais. Os sintomas são praticamente o mesmo da hemorroida, né? Dor, coceira, ardência, né? E por causa desse trauma. E o tratamento também é praticamente o mesmo. Uso de analgésico, anti-inflamatório, pomada, banho de assento, enfim. E assim como como se diz, a hemorroida, o tratamento, assim, quando se torna crônico, esse tipo de tratamento já não resolve. Aí também tem que se partir, né, para uma cirurgia, né? Mas enfim, já falei mais ou menos aqui sobre esses dois tipos de problema e agora eu vou falar sobre a minha experiência, que não foi boa. Eu sempre falo aqui, gente, sobre minha reeducação alimentar e falo que eu tive um sério problema por conta do mau funcionamento do intestino. Eu falo sério, gente, por conta do transtorno que esses problemas me causaram. Mas, assim, na teoria, eles não são considerados problemas graves, né? Você não vai morrer porque você tem uma fissura ou porque você tem uma hemorroida, né? Nunca soube de nenhum caso, né? A não ser que a pessoa tenha uma trombose hemorroidária, né? Ou tenha uma hemorragia por conta, né? Que pode acontecer, mas isso daí já é outro assunto. Mas enfim, você não vai morrer por conta disso. Mas, gente, o transtorno... Tive que dar uma pausa, gente, pra colocar aqui no modo avião, porque senão fica só vibrando o celular. Mas como eu comentei com vocês, na teoria não é um problema considerado grave. Mas, gente, na prática... esses problemas tiram a nossa qualidade de vida, né, prejudicam o nosso relacionamento familiar, porque a gente evita, né, muitas coisas, a gente passa muito tempo com dor, a nossa vida praticamente para, porque você só consegue pensar sobre esse assunto, né? Então, no meu caso, como eu comentei, eu comecei a ter esse tipo de problema, né, por conta do mau funcionamento do intestino. Falei, né, que eu tava tomando, fiquei mais ou menos 2, 3 anos usando laxante, depois meu intestino parou de funcionar, e aí eu tive esse problema, né, de fezes ressecadas, fezes duras e ressecadas, que acabou trazendo esses problemas, né, hemorroida e a fissura. E assim, sobre hemorroida eu não tenho muito problema, eu não tive tanto problema, porque não era algo que me incomodava muito, né. Não doía, eu só sentia mais um desconforto, às vezes eu tinha um sangramento. Mas com relação à fissura anal, gente, eu sofri demais com esse problema, porque pensa num negócio que só é pequeno, gente, o corte é bem pequenininho, o machucadinho é bem pequenininho, mas, gente, pensa num negócio que dói. E doía, assim, de uma forma, assim, que eu não... Só quem tem, né, quem já teve esse tipo de problema é que vai saber dizer. Então, o que acontecia? Eu ia no banheiro, toda vez que eu ia no banheiro, era aquele sofrimento que eu expliquei no outro vídeo, gente. Era dor na hora, né, na hora de ir no banheiro, e eu passava o dia inteiro sentindo dor, porque é uma dor assim, sabe, que lateja, é uma dor. Eu já vi casos de pessoas que precisavam ir no hospital, tomar medicamento na veia, porque, gente, dipirona, esses analgésicos não resolve. Você não consegue resolver o problema da dor com esse tipo de remédio, são muito fraquinho.
E ainda assim eu vi relatos de pessoas que iam para o hospital tomar medicamento na veia, medicamentos fortíssimos, e ainda assim amenizava, mas não melhorava, não sarava, né? Não conseguia parar aquela dor, para vocês verem o nível da dor que a gente sente. Então, assim, a minha vida parou, eu sentia. Ia no banheiro e ficava com aquela dor durante o dia. Quando ia melhorar, já era quase no finalzinho do dia e era quando eu conseguia fazer. Né? Ainda bem que eu não trabalhava fora nessa época, eu já estava em casa. Então eu conseguia fazer minhas coisas na parte da tarde, assim, já quase no finalzinho da tarde, já chegando à noite. E como eu comentei no outro vídeo, foi assim por meses, gente. É uma dor assim incapacitante, gente. Parece que a gente falando assim as pessoas não acreditam, né? Mas era assim uma dor incapacitante. E aí o que acontece? Mexe com o seu psicológico, porque como eu comentei, você só pensa nesse assunto. Eu dormia já imaginando como que ia ser no outro dia, se eu fosse no banheiro. Eu evitava ir no banheiro, o que acontecia, piorava a situação, né? Porque você precisa ir no banheiro todo dia. Quanto mais você demora, né, pra ir no banheiro, mais aquelas fezes vão ficar ressecadas, né? E mais endurecidas, então vai ser pior a sua ida no banheiro. Mas, gente, quando eu pensava em ir no banheiro, eu já chorava. Eu já ficava com o psicológico abalado, então eu ficava desesperada, sabe, desesperada de o coração acelerar, de você ter pânico, sabe? Então foi uma fase muito difícil. Eu li muito na época sobre esse assunto e li muito relato de pessoas que falavam, né, sobre esse momento também, que era algo muito difícil. Aí prejudica o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, né? Como que você vai ter vontade de ter alguma coisa com seu marido, né, nessa situação? Eu evitava sair, né, porque o que aconteceu? Por causa desse problema, eu fiquei com medo até de comer, né, eu fiquei, porque eu pensava, se eu não comer, quanto menos eu comer, menos eu vou no banheiro, eu fiquei com esse pensamento. E aí, o que aconteceu, gente? Eu comia muito pouco e comia, assim, coisas assim, tipo fruta, verdura, legumes, eu tinha medo de comer. E aí, em questão de 3 meses, eu perdi 7 quilos e eu já era magra, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, gordinha, mas eu tinha um corpinho assim. Não era magra, magra, mas também não, né? Acho que vocês entenderam. Mas assim, esses 7 quilos fez muita diferença. E aí eu evitava sair porque as pessoas ficavam perguntando se eu tava doente. Nossa, você tá muito magra, você tá fazendo dieta? Por que que você emagreceu tanto, sabe? Eu não queria falar sobre o assunto, porque era um assunto constrangedor pra mim na época, né? Era algo assim novo e eu ficava, eu não vou falar, né? Mas enfim. E então eu evitava sair, também porque eu não podia comer quase nada, né? Então tinha coisas que iam prejudicar mais o meu intestino. Claro, o que adianta ir na casa da pessoa que eu vou ficar falando, eu não como isso, eu não como aquilo. Então, mexeu com o meu psicológico, mexeu com a minha autoestima, porque eu emagreci demais, as minhas roupas não cabiam mais em mim. Então, assim, gente, como eu comentei, é um problema muito, assim, na teoria é um problema simples, mas na prática não é um problema simples, se torna um problema grave por conta desse transtorno, mexe com a sua autoestima, mexe, com o seu psicológico, né? E aí, o que aconteceu? Fiquei por meses assim, procurei vários especialistas, passei com um gastro, passei com um procto, né? Proctologista, coloproctologista. E, como eu comentei, eu me senti muito sozinha, porque eles não me deu aquele... Eu acho que um profissional de saúde, eles têm que ser, além de profissional, né, médico, eles precisam ter empatia pelo paciente. Porque quando você chega num consultório doente, você espera um acolhimento, né? Você não espera que o médico te trate como um simples paciente. Olha, você vai fazer isso e isso. Não, você espera, olha, esse problema aqui, explique mais sobre o assunto, né? Olha, mas a gente vai tratar você, olha, você vai ficar bem, entendeu? Então eu senti falta disso. Eu me sentia uma pessoa ali, né, um simples paciente, mas eu não sentia esse acolhimento, né? Então, assim, isso me prejudicava mais ainda o meu psicológico, porque a pessoa que poderia me ajudar, né, não conseguia me ajudar. Como que eu
fui melhorando, né? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, lógico que segui ali algumas orientações dos médicos, que era, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, segui ali e, né, só que aí a minha irmã conversando comigo falou, olha, você tá emagrecendo muito e você pode ter uma desnutrição por conta disso. Então você precisa comer, você precisa comer. Agora você precisa saber o que você tem que comer, né? Para o seu intestino funcionar direitinho. E foi quando, aí ela me deu a ideia, ó, procura um nutricionista que ele vai poder te ajudar. E foi a primeira vez que eu passei no nutricionista na minha vida. Passei com uma nutricionista, expliquei minha situação assim, desesperada, quase chorando, falando, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Aí foi que ela me passou uma dieta e ela falou, puxou minha orelha, falou, você não pode sair por aí, você não pode sair tirando isso da sua alimentação, são coisas que são essenciais, né? Enfim, eu sei que ela me passou uma dieta e aí eu comecei a fazer a dieta. Não foi assim, não resolveu de uma hora pra outra. Depois de alguns meses que eu tava fazendo a dieta, que eu tava ali regradinho, comendo direitinho, foi que meu intestino foi voltando a funcionar, né? Sem precisar usar o laxante, né? Que é algo que eu já tava viciada. E foi assim que eu fui melhorando. Mas, gente, apesar do meu intestino já estar funcionando normalmente, esses problemas que eu tive ainda me incomodavam, né? Que era a hemorroida e a fissura. A hemorroida não me incomodava tanto, mas a fissura anal sim. Então, não era como antes, mas eu ainda sentia um desconforto. Às vezes eu sentia um pouco de dor. E aí, voltei no médico, né? Passei com um proctologista, coloproctologista. E aí, expliquei a minha situação e aí ele me passou um exame chamado colonoscopia, né? Que é um exame assim também que as pessoas acham muito constrangedor falar que fez ou que precisa fazer. Mas assim, se eu não me engano, chega uma certa idade, né, que é recomendado que as pessoas façam esse exame como exame de prevenção para evitar, né, câncer no intestino, câncer no reto, né? Então, seria muito bom se todas as pessoas tivessem acesso a esse tipo de exame, né? Porque ele já entra ali como na lista de exames preventivos. Mas enfim, aí ele me passou esse exame, né? Colonoscopia com anoscopia, acho que é isso. Que ele me pediu para incluir lá na hora. E aí, sobre o exame, gente, eu posso dizer assim que você fala, nossa, é um exame muito chato. Eu acho que a preparação para fazer o exame é mais chata do que o próprio exame. Porque na preparação você precisa fazer uso de laxante, né? Eu comentei, né, que às vezes é preciso, né, fazer uso do laxante. Então eu usei um laxante para limpar todo o intestino. E aí eu tive que fazer uma dieta, se eu não me engano, acho que foi uns 2, 3 dias fazendo uma dieta que eu não podia comer algumas coisas, tinha que tirar, né, era uma dieta assim que era chatinha. Então era uma dieta mais restrita, né? Mas eu acho que era só uns 3 dias e aí você tinha que fazer uso desse laxante, gente. E esse laxante era forte, né? Então, assim, foi muito chatinho a preparação. Mas o exame em si, eu não posso dizer muita coisa que você nem vê, né, gente? Você chega lá pra fazer o exame, mas você é dopada, eles te dão um medicamento na veia, então quer dizer, você dorme e nem vê fazendo o exame. Quando você acorda, você já fez. Então, assim, não posso dizer que é um exame chato de fazer, porque eu nem vi fazendo. Mas, enfim, fiz esse exame e mostrei pro médico, voltei lá e mostrei pro médico, aí ele falou, ó, você tem... Aí ele falou, né, confirmou que eu tinha mesmo fissura e que eu tinha hemorroida, e ele falou, olha, esses problemas chegaram num nível que que tratamento com pomada, falou, você pode usar rios de pomada, você só vai gastar dinheiro, mas não vai resolver mais esse problema. Então você precisa de um procedimento cirúrgico. Esse problema só uma cirurgia vai resolver. E aí, gente, não teve jeito. Tive que cair na faca, como dizem as pessoas, né, quando você vai fazer uma cirurgia. E tive que fazer a tal da cirurgia para retirada de hemorroida e fissura anal. Mas eu vou falar sobre essa cirurgia num outro vídeo para não ficar muito longo, né? Mas eu quero dizer para vocês que essa cirurgia foi um marco na minha vida
porque pense num pós-operatório difícil. Foi essa cirurgia, gente. Mas eu vou falar sobre essa cirurgia no próximo vídeo. Eu falei pra vocês que em 3 vídeos eu ia falar sobre esse assunto, mas, gente, esse assunto é um assunto que se estende, né? Tem muita coisa pra falar. Mas, enfim, contei pra vocês, né, os problemas que eu tive e que muitas pessoas têm. Então, se você tem esse tipo de problema, ou se você, pelo que eu falei aqui, pelos sintomas, você acha, ai, Fabiana, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho fissura, eu acho que eu tenho hemorroida, né, pelo que você falou aí. E então, gente, procura um médico, tá? Não fica com vergonha, não. Sabe, como eu comentei com vocês, eu conheço pessoas que já tem muitos anos que tem esse tipo de problema e fica sofrendo, sabe? Não tem qualidade de vida. Então isso é muito ruim. Então não tenha vergonha não, né? Procura um médico. Se você tá passando por esse problema, procura o proctologista ou coloproctologista, né? Ele vai avaliar o seu caso. Se for caso de cirurgia, geralmente quando se tem muito tempo, muitos anos com o problema, é caso cirúrgico. Então, como o médico me falou, não adianta você ficar passando pomada que não vai resolver nada. Então, só a cirurgia mesmo vai resolver. Como eu comentei, e vou falar a respeito da cirurgia, o pós-operatório é muito difícil, mas depois vale a pena, né? Depois vale a pena. Mas, enfim, no próximo vídeo eu conto pra vocês, né, como é que foi essa experiência que eu tive com essa cirurgia. Mas eu espero muito que, de alguma forma, eu tenha ajudado você que tá passando por esse tipo de problema. E que você possa também procurar um médico e solucionar esse problema para voltar a ter alegria e qualidade de vida, porque esse tipo de problema tira a nossa alegria, né? Tira a nossa qualidade de vida e é muito triste você viver dessa forma. Mas é isso, minha gente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, fique à vontade para se inscrever, né? E ativar o sininho de notificações, como eu disse no início do vídeo. Meu canal é voltado para dona de casa, mas eu sempre vou falar sobre esse assunto, né? Sobre o funcionamento do intestino, sobre alimentação mais saudável, né? Porque eu comecei a reeducação alimentar por conta disso. Mas enfim, gente, se você tem interesse por esse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.